Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui, ó, é Flamengo, tá? Essa camisa é maravilhosa, salve aí, Vitória e Flávia, bora que bora! Agora, galera, vou falar sobre um tema assim, é inexplicável, né? O que acontece com a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Leila começou, né? Leila iniciou aí em relação a uma manifestação contra a fala, né, do presidente da instituição, que eu não posso falar qual é a instituição que ele representa, mas o nome dele é Alejandro. Ele disse a seguinte frase, tá? Abre aspas: Libertadores sem clubes brasileiros seria Tarzan sem Chita, fecha aspas. Então, assim, é algo, chega a ser ridículo, mano. Alguém que está à frente, se a gente der uma analisada o que acontece na Libertadores, é racismo toda hora. Então a gente precisa de mudança. Para de soltar a nota. A gente precisa de alguma posição, uma ação, né? Então, assim, aí os clubes brasileiros, eles iniciaram, né, essa manifestação contra essa fala, e o único clube, né, da Libras que não assinou foi o Flamengo. Então, assim, não consigo compreender essa postura, e por que eles soltaram uma nota informando que temas institucionais devem ser tratados pela CBF ou por outras instituições responsáveis. É ridículo. Quando eu não falo, quando eu não me meto, eu já dei a minha resposta. E assim, eles precisam olhar para dentro de casa. Se a gente der uma analisada, mais de 80% dos torcedores do Flamengo são negros. Então, assim, chegou a hora de cobrar. Eu sei que o presidente, ele entrou agora há pouco, mas ele já fez bosta. Ele já fez errado, porque o posicionamento do Flamengo foi ridículo. A gente precisa lutar. A rivalidade a gente deixa de lado. Isso aí é um assunto social, velho. Então, assim, atinge muitos brasileiros, tanto dentro do Brasil, jogando em clubes brasileiros, como fora, pô. É só você olhar o caso que é horrível, que sempre acontece com o Vinícius Júnior. Então, assim, chega. Não existe rivalidade. A gente precisa lutar. A causa é maior que isso. Então, eu espero que o Clube de Regatas do Flamengo, o presidente, ele repense e assine isso, tá? E agora vamos para o próximo conteúdo, que é em relação à renovação e lesão de Gerson, né? Então vou falar se houve lesão, se não houve. Então, assim, o Flamengo quer renovar com o Gerson, né, até 2030, ali aumentando o seu salário em 50%, dando essa valorização. E assim, entendendo que ele é o nosso capitão, um jogador que se destaca. Para mim, o meio-campista brasileiro que melhor joga na atualidade, para mim, é o Gerson, tá? Dentro do time de Felipe Luiz, né, do Flamengo, ele é o cara que inicia aquela jogada, ele que tá ali, a mente pensante. Então, assim, ele é diferenciado, ele busca a bola, ele marca, ele dá passe, ele chuta para o gol. Então, assim, ele é o nosso Coringa, né? E tanto dentro de campo como fora, ele tem uma representatividade muito importante. Então o Flamengo está tentando organizar aí, né? E o pai dele, Marcão, está tentando criar um tumulto. Ele já foi em outro podcast tentar tirar essa onda, dizer que o Flamengo não valorizava o Gerson. Então, assim, data FIFA, eu acredito que essa renovação não aconteça agora, mas assim, depois da data FIFA, início do Campeonato Brasileiro, eu acredito que as duas partes vão sentar e vão conseguir essa renovação, porque é muito importante para o nosso elenco, né, ter nosso capitão aí. E assim, já puxando para a seleção brasileira, que é o que eu quero falar muito, Gerson sentiu
né, no jogo contra a Colômbia aí no primeiro tempo. Acho que foram aos 27, 28 do primeiro tempo. Ele sentiu ali a coxa e pediu para sair, tá? Pediu para sair e assim, saiu chorando e tudo mais. Só que se a gente voltar a fita, no jogo contra o Fluminense, o segundo jogo, no final ele caiu sentindo também. As pessoas se aproximaram dele, mas ele disse que estava tudo bem. E novamente ele sentiu, né? Só que aí ele já passou pelo procedimento em relação ao exame, não consta nenhuma lesão. Mas ele volta para o Flamengo, né? Caso de prevenção, pô. Ele volta e aí ele não joga contra a Argentina, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês que Gerson voltou. Então, assim, o Dorival ele precisou convocar novos jogadores, né? Até porque outros jogadores da seleção, eles levaram o cartão amarelo, né? E aí eles estão fora, tipo Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson saiu por lesão e Alisson levou uma pancada, né? E quase que Vinícius Júnior também leva o cartão amarelo. Aí Matheus Cunha foi lá, puxou ele, vai para fora e tal, mas ele precisou novamente. Então ele convocou Beraldo, João Gomes, Ederson e também o Everton, tá? O Everton do Palmeiras aí. Então ele convocou, até porque ele precisa de substituição para Bruno, né? Bruno Guimarães, cartão amarelo, Gabriel Magalhães, amarelo, Gerson saiu, né? Prevenção aí, lesão, e Alisson levou uma pancada também, lesão. E aí a seleção ela fica dessa forma, vai enfrentar a Argentina. Messi também não vai participar, foi cortado por lesão. E aí a gente vai ter um jogo bem pesado, cara. Eu assim, assistindo o jogo, eu vi ali que depois que Gerson saiu, o meio campo ele ficou terra arrasada, tá? Em relação ao coletivo, a seleção brasileira ela ainda é muito pobre, tá? O trabalho coletivo é muito ruim. O que é que pode ajudar? São as individualidades, né? Vinícius Júnior precisa aparecer mais, Rodrigo precisa aparecer mais, Rafinha precisa aparecer mais. Então, assim, foi muito abaixo. Vinícius Júnior sofreu o pênalti, Rafinha fez o gol, ok. Mas depois ficou naquele jogo amarrado, apertado, e aí a Colômbia foi lá e conseguiu empatar com Dias. Que jogador, né? Com Dias. Então, assim, em um chute que ele deu ali, ele conseguiu se desvencilhar da defesa e conseguiu o gol. E aí continuou, acabou, foi pro segundo tempo, continuou macento. Aí há a lesão de Alisson e há substituições, né? No caso, entra Rafael Cunha, Savinho e o Wesley. Pô, o Wesley entrou muito bem, cara. Acho que 2, 3 bolas ele conseguiu tirar do Dias. Ele foi em cima. Então ele conseguiu marcar bem e subir bem dessa profundidade em relação ao ataque. Então ele conseguiu ali 2 bolas que ele conseguiu sobressair. Mas ele ainda precisa de minutagem, ele precisa de confiança. Porque ele teve uma bola lá na frente que ele poderia ter chutado pro gol, ter arriscado, ele tem um chute bom de fora de área, né? Então, assim, é um lateral que o Brasil ele é muito carente, né? É o lateral ali direito, o Brasil é muito carente e o Wesley, ele é um jogador diferenciado. Que bom vir falar isso, né? Que ele evoluiu, né? Ele evoluiu enquanto pessoa, enquanto atleta e ele tá aí colhendo os frutos, né? Então, entrou muito bem. E assim, depois dessas 3 substituições, o Brasil, ele ganhou sangue novo, ainda continua macento, né? A Colômbia é uma seleção que ela tava ali tentando. E aí, em mais um lance individual, né? O coletivo não tava funcionando, Vinícius Júnior consegue se desvencilhar ali da marcação e, pô, pegou muito bem na bola, chuta, ainda há um desvio, né, no meio, assim, a trajetória do gol, mas Vinícius Júnior ele consegue, o melhor do mundo, cara, o melhor do mundo. Vinícius Júnior
ele ainda vai se destacar muito, mas ele precisa puxar essa responsabilidade, né? Então, assim, eu, olhando, analisando, se fosse Dorival, ainda tinha convocado Andreas. Eu acho Andreas muito interessante. Quando o Gerson saiu, né, no caso, ele deveria ter colocado André, pô. André, para dar uma vida nova ao meio campo e tudo mais, eu colocaria André. E aí, como não tem Andreas, mas enfim, eu acho, né, que a seleção ela precisa ainda de muita coisa para ser diferenciada e para a gente poder ter aquele amor, aquela alegria em assistir os jogos, né? E é basicamente isso em relação à seleção brasileira. E também teve o caso de, infelizmente, da FIFA, Arrascaeta. Arrascaeta saiu também no primeiro tempo, acho que foi 41, 42 do primeiro tempo. Ele sentiu a virilha, tá? Lembrando que a Arrascaeta, no dia seguinte, ele ainda continuou sentindo. Então começou o processo, né? Desculpa, ele começou o processo aí para tratar. Ele volta de lesão no joelho, né? Tava começando a pegar o ritmo dos jogos. Esse último jogo aí contra o Fluminense, ele jogou melhor, marcando, tocando bola, criando jogadas. E agora mais uma vez, né? Esperar sair aí o diagnóstico e tudo mais, saber como é que a Arrascaeta tá em relação a mais essa. Espero que não seja lesão, espero que ele só tipo, sentir, paitar. E aí orar, né? Porque o que acontece? O Brasileirão já vai iniciar, pô. Brasileirão, Libertadores, que já está marcado, já conheci aqui com vocês. Então, assim, ele é um atleta muito importante, né? Muito importante pra gente. E assim, ele voltou de lesão, ele precisa jogar, ele precisa de minutagem. Eu tenho alguns torcedores falando, que a Arrascaeta já deu. Cara, vocês são malucos, velho. Só tem doido nessa torcida, não é possível. Então, assim, ver, analisar, se tiver algum lesão, tratar, né? E aí, para que ele jogue melhor para o Flamengo. Seleção, ele já joga, pô. Ele já joga na seleção. E é basicamente isso. Não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem. Vou trazer mais comentários, né? Eu até pequei nesses dias aí sem subir vídeo, mas vamos lá, vai dar certo. Se inscrevam no canal aqui, ó. Inscrevam no canal, tá? Isso aqui é Flamengo, tá? E é isso, curtam, comentem, compartilhem. E canal Saudações Rubro-Negras, fala tu! Fui!